Amém, meus irmãos. Vamos lá então. Aqui está o texto, Provérbios 18, 21, né? A parte de cima aqui, obviamente, no português, e embaixo, começando do lado direito para o esquerdo, esse é o sentido em que se escreve em hebraico, de cá para cá, ao contrário de nós, está escrita aí em hebraico. Cada caractere aqui é uma letra, né? E aqui são as vogais, chamados sinais diacríticos. Aqui, rapidinho para que você entenda, M-A-V-E-T, Mavet, Mavet, V-E-C-H com som de dois R's, A, um I, um Y e um M. Verraim, Verraim, e assim sucessivamente. Eu comecei a estudar o hebraico e o grego, e a base para que você compreenda essas duas línguas, já visto que a escrita é diferente da nossa escrita aqui no Ocidente, então você tem que primeiro se alfabetizar, aprendendo a decifrar esses sinais, né? Então, aprendendo a decifrar eles, memorizando, fazendo bastante exercício, você começa posteriormente a parte de gramática, e aí sim você pode então transliterar, porque a transliteração é você passar esses caracteres para letras que a gente consiga entender, né? Isso se chama transliterar, para consequentemente traduzir com auxílio do dicionário. E aí eu faço aqui, são quatro, né? Quatro palavras, cada uma com seu significado. A primeira é a que eu falei lá, Mavet, e aqui eu coloco transliterada. Aqui é o W, mas o som é de V, pode ser também o V, é V ou W, tanto faz. Mavet, que é a morte, né? A tradução desta palavra simples é a morte, de forma simples aí. Porém, quando você traduz, você vai na raiz da palavra, e a raiz é mut, né? Mut. Aqui ela está numa forma onde se considera tempo verbal, etc. Aí entra a parte de gramática, ela fica mavet. Mas a raiz é mut, é a raiz que nos interessa. Raiz mut, que significa morrer, matar, executar, morrer como penalidade, morrer, perecer, referindo-se aí a uma nação, morrer prematuramente por negligência de conduta moral sábia. Isso aqui é interessante, né? E aí nos dá aí uma noção legal de interpretação acerca do significado do texto. A morte e a vida estão no poder da língua, então morrer prematuramente por negligência de conduta moral sábia. Então, quando a palavra é dita de uma forma irresponsável, ofensiva, carregada de ódio e de tantas outras motivações perniciosas, vai produzir essa morte. Às vezes é uma morte prematura, né? É a execução, é um estado de morte ou um lugar de morte. Então a palavra morte tem esse significado. Amém? Vamos para o número 2 aqui. O número 2 é o Verraim. Verraim, CH com som de dois R. Verraim, a palavra V é E, tá? É aí a ligação entre a morte e a vida. Então, morte, V é e Raim é vida. Vamos lá. Deu uma ofuscada aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Pronto. E a vida deriva da raiz Raiai. Raiai. C-H-U-A, U-Y, U-A e o Y de novo. Vamos lá. Significa então viver, ter vida, estar vivo,
manter a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver. Olha que interessante. Então a palavra, quando ela tem uma motivação correta, sendo usado no tempo certo, do modo certo, partindo de um coração que foi tratado por Deus, que foi regenerado, né? Um coração que está aí cheio de Deus, vai produzir vida, né? Vai manter vivo, vai fazer reviver. Palavras curam, palavras ditas com fundamentação originária em Deus, elas produzem vida e elas fazem reviver, estar vivo, ser restaurado à vida. Essa palavra produz vida e a vida, a palavra vida no original tem esse significado, ser restaurado à vida ou à saúde. Olha só que interessante a palavra vida. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Então quando o escritor, o sábio Salomão escreveu, ele tinha isso em mente, permanecer vivo. A palavra tem esse poder, preservar vivo, dar vida, reanimar, reavivar, revigorar. Então você vê que uma palavra na nossa tradução em português, ela vai aparecer só vida lá, ela no original um conjunto de palavras, que às vezes o tradutor, ele compreendendo o original, ele vai resumir todo o significado em uma palavra só, ou ele vai pegar o que mais se enquadra com o contexto do versículo e traduzi-la. Porém, ele só pode escolher uma, ou resumindo, ou escolhendo a partir daqui só uma, vai aparecer só uma no nosso português. Porém, conhecendo o original, você consegue aí no profundo desse significado. Vamos avançar aqui. Terceira palavra, Beiad. Beiad. Esse B é uma preposição que traduz-se para nós como em, por ou com. Ela vai aparecer assim. Lá na tradução, no português, aparece no poder, né? A morte e a vida estão no poder. Mas originalmente falando, seria mais literal em poder. Então a morte e a vida estão em poder, porque é no presente, né? Em poder. E aí, a palavra aqui, para a gente avançar, a palavra é formada pela preposição be, que é em por com, e a raiz iad, que significa mão, força, poder, parte, porção, escora e apoio para bacias, escora e apoio encaixes no tabernáculo. Então aqui a escora e apoio e encaixes dá a conotação de que quando o texto lá diz em poder, está falando de fundamento, de base, né? Está baseada, fundamentado na língua, que é o linguajar, que é o meio pelo qual nós nos comunicamos. Mais acima nós temos a tradução de yad, que é mão, palavra mão, mão literal. Força, poder, parte, porção. Então a morte e a vida, ela tem essa, quando fala de mão, fala de posse, né? De algo que você consegue segurar. Então tá em poder, literalmente falando, no poder ou em poder, de forma mais literal, da língua. Então a morte e a vida estão em poder, ou seja, é parte, é porção, é algo que emana, é algo que está bem alicerçado na língua, né? E a língua aqui é a última palavra da nossa tradução, Lashon, L-A-C-H-O-I-N. Lendo de cá para lá, Lashon, que significa língua, literal, o órgão da fala. É o meio pelo qual nós nos comunicamos. E
Neste órgão pelo qual nós nos comunicamos está o poder, a porção, a parte. Este órgão fundamenta a morte, lá em cima, né? E a vida. Tudo depende de como nós a utilizamos. Então, trate o seu coração para que o Senhor trabalhe no nosso coração, tirando toda a amargura, toda a mágoa, santificando o nosso interior, porque é dele que procede as palavras e o meio é a língua. Então, um coração sadio produzirá palavras sadias que vão gerar vida, que vão gerar saúde, que vão reanimar, reavivar, revigorar, vão manter, permanecer vivo, viver para sempre. Olha que coisa boa, hein? Palavras benditas fazem a manutenção dos nossos relacionamentos, tornando eles duradouros. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Se possível, se inscreva no canal, curta, enfim, é parte do protocolo aí, né? O objetivo é abençoar você e aqueles que consequentemente verão esse conteúdo. Deus te abençoe no nome de Jesus.